Olá a todos, inicio esse vídeo dizendo: nunca pare de lutar. Por mais que a luta seja algo impossível aos olhos humanos, pode ter certeza que nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso comportamento mediante as lutas faz muita diferença, irmãos, entre vencer e perder. Estou dizendo isso e falo dando testemunho do meu pai. Meu pai, ele era um atleta, diariamente praticava exercícios físicos, final de semana ele jogava o seu futebol. E do momento em que ele descobriu que tinha um câncer, foi um mês até o seu falecimento. Não teve nem tempo de começar a tomar os medicamentos de combate a esta enfermidade. Foi um mês exato. E o que acelerou esse processo foi o comportamento que ele teve mediante a esta luta. As enfermeiras disseram que quando nós estávamos visitando ele se mostrava ser uma pessoa alegre, forte. Mas quando nós íamos embora, o comportamento dele era outro. Ele começava a chorar, entrava no profundo desânimo, e isso fez com que esse câncer se alastrasse por todo o corpo dele. Eu creio, irmãos, por ele ter sido um atleta, talvez se o comportamento dele fosse outro, eu creio que essa história seria outra. Mas, irmãos, se caso você estiver passando por uma luta como essa, nunca pare de lutar. Fique firme. Talvez o seu final seja outro. Eu creio nisso, irmãos. Comportamento diferenciado. Eu tenho um companheiro de trabalho que ele tinha um sonho de entrar em uma empresa que ele trabalhava. E de tanto perseverar, ele conseguiu entrar nesta empresa. E quando ele completou uma semana nessa empresa, ele descobriu que estava com tuberculose. E o tratamento da tuberculose, ele dura 6 meses para completar a sua cura na pessoa. 6 meses de tratamento, imagina. E a pessoa tem que ficar afastado das atividades, tem que ficar na sua casa, tomando medicamentos fortes. Mas ele teve tanto medo de perder o emprego, que ele conversou com o médico, dizendo que se ele ficasse afastado tanto tempo, as pessoas não iriam compreender e ele ia perder o emprego. O médico disse a ele: você não vai aguentar trabalhar desse jeito. E se você for trabalhar, você vai ter que tomar os medicamentos que eu der a você no horário certinho. E se as pessoas souberem que você está com tuberculose, eles não vão deixar você trabalhar. Acredita, irmãos, ele escondeu durante 6 meses que estava com tuberculose. E quem já passou por esse problema sabe que a pessoa perde completamente o apetite. E o que fez com que ele começasse a ter forças, ele disse que empurrava a comida para o seu estômago, sem vontade mesmo. Tomava os medicamentos na hora certa, e o médico disse claramente: você não pode atrasar nem 1 minuto desses medicamentos. E ele falou, irmãos, que para ficar em pé era uma luta. Mas o comportamento dele foi um comportamento diferenciado. Durante 6 meses ninguém soube que ele estava com tuberculose. E tuberculose, você tosse sangue.
Então ele segurava essa tosse até chegar ao banheiro. E assim se estendeu durante 6 meses. E não foi 6 meses, irmãos, que a cura veio para ele. De 2 a 3 meses, através do comportamento que ele teve, ele já sentiu melhoras, ele voltou ao médico. E o médico se surpreendeu com a força que ele teve para poder superar essa luta e foi curado. Nem o médico acreditou, irmãos, como foi rápido esta cura, e não acreditou como que ele teve força para trabalhar dessa forma. E eu digo a vocês, irmãos, o comportamento dele foi um comportamento diferenciado. Ele não se rendeu a esta luta que ele estava passando e foi curado. Você crê em Deus, irmãos, da forma que tem que crer, com fé, sem duvidar? Então creia nesse versículo da Bíblia que eu irei citar aqui e permaneça firme neste versículo que está no Salmos 41, versículo 3, que diz: O Senhor o sustentará no leito da enfermidade, tu renovas a sua cama na doença. Eu dizia: Senhor, tem piedade de mim, sara minha alma, porque pequei contra ti. Esse é o nosso Deus que sara o nosso corpo e a nossa alma, irmãos. Se a sua doença está na alma, nós servimos um Deus que a misericórdia dele é uma misericórdia que faz com que a gente não seja consumidos por nada. E é um Deus que já levou todas as doenças e enfermidades. Se você crê nesse Deus, irmãos, se comporte como uma pessoa que crê. Nunca pare de lutar, permaneça firme na sua fé, na sua crença, que o mais ele o fará em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então fique com essa reflexão. Comportamentos diferenciados fazem a diferença em momentos de lutas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E amém.